E a área policial com várias ocorrências registradas em Blumenau, região e outras cidades do estado. A Polícia Civil investiga uma denúncia feita pela Prefeitura de Araranguá, no sul do estado, sobre irregularidades na aplicação da vacina contra o Covid-19. Segundo a administração municipal de Araranguá, um voluntário que atuava como aplicador das doses foi flagrado em um vídeo na última segunda-feira, não injetando o imunizante em uma idosa que tinha o direito da segunda dose. Segundo informações pelo vídeo, é claro que a vacina não foi aplicada. Um boletim de ocorrência foi lavrado, foi o que informou também o secretário de Saúde, Henrique Bezer, de Araranguá. Porém, não foi informado qual a vacina seria aplicada na idosa e que foi o feito com ela. A idosa que não recebeu a dose na segunda vez foi imunizada na manhã de ontem por uma equipe própria do município, segundo a prefeitura, que não detalhou se mais pessoas podem ser vítimas dessas irregularidades. A prefeitura informou ainda que o voluntário é enfermeiro formado e estuda medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. O suspeito, segundo a prefeitura, tem especialização em aplicação de vacinas e já participou de outras campanhas de vacinação naquele município. O delegado responsável por essas investigações, Tiago Reis, informou que nos próximos dias deverá ouvir testemunhas e realizará exames de perícia. Segundo ele, a investigação busca analisar uma possível infração de medida administrativa e, caso surja alguma evidência de desvios de dose, é crime de peculato. A polícia informou também que está em cima desse caso. O suspeito ainda não foi ouvido. E o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, IGP, da capital, continuam investigando o caso da morte de uma mulher que foi vítima de uma explosão em uma edificação na capital. O Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis informou na manhã de ontem que causou a morte de uma mulher. Esse prédio estava irregular perante a corporação. Segundo o comandante dos bombeiros que atua nesse caso aí, capitão Bruno Azevedo Lisboa, a edificação será multada por causa disso. Os bombeiros suspeitam que a explosão por vazamento de gás tenha causado os danos à casa no bairro Jurerê, na capital. O corpo da mulher que morreu com o desabamento da estrutura foi encontrado por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem. Não sobrou quase nada. O imóvel não tinha nenhum registro no Corpo de Bombeiros. A casa estava irregular perante a fiscalização. É um residencial multifamiliar, exige fiscalização e tem que ser algum sistema de segurança. Se estavam vigentes ou não, se tinha ou não, a perícia também vai analisar esses fatores. O agente que provocou a possível explosão pode ter sido, sim, vazamento de gás, disse os bombeiros. Os bombeiros também já providenciaram que a casa seja, mais uma vez, vistoriada pelo IGP e pelo Corpo de Bombeiros. Até o presente momento, nenhuma novidade a respeito deste caso que a Polícia Civil está investigando na capital. E continua sendo comentado no Alto Vale do Itajaí o caso do corpo de um rapaz que foi encontrado esquartejado, cabeça numa mala boiando no rio, pernas e braços em outros locais. Este fato aconteceu recentemente na cidade de Rio do Sul. O rosto do rapaz foi reconhecido dentro de uma mala pelo próprio pai, mas o Instituto Geral de Perícia segue fazendo exames para confirmar a identidade e não tem previsão de liberar o corpo para que a família possa sepultá-lo. Segundo Larissa Calbusch, irmã do jovem encontrado morto, Renan Calbusch, além da cabeça, outras partes do corpo do rapaz também estavam na mesma mala. O delegado que cuida deste caso, Tiago Cardoso, aguarda os resultados de laudos periciais que possam confirmar a identidade e apontar se o jovem morreu em decorrência de esquartejamento ou se já estava sem vida quando foi desmembrado. O suspeito do crime, os locais que aconteceu a mutilação e a motivação ainda precisam ser desvendados. O pai dele achou a cabeça, estavam trabalhando no caso a polícia junto com a família. E o pai imediatamente, mesmo transtornado por encontrar a cabeça do filho naquela situação, comunicou o fato à polícia. O IGP também informou que a confirmação da identidade do jovem deve demorar, pois estudos mais detalhados terão que ser feitos para precisar se todos os membros encontrados, espalhados em vários locais, até agora são da mesma vítima. Um exame de DNA será feito, segundo o IGP. Não se sabe também até o presente momento qual o motivo desta morte, crime brutal, onde a pessoa foi morta e depois desmembrados pedaços do corpo. O primeiro membro, que seria do jovem, uma perna, foi localizada no mesmo rio por um pescador
No dia 12 de maio, buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros não encontraram vestígio durante as buscas naquele local. O pai da vítima, segundo as investigações, foi quem achou outras partes do corpo do filho. O local em que os membros foram encontrados não foi divulgado pela polícia. Esse rapaz foi visto a última vez caminhando na calçada, lá no bairro Cantagalo, na cidade de Rio do Sul. Depois não foi mais visto. As investigações continuam. A Justiça catarinense negou esta semana o pedido de exame de insanidade mental solicitado pela defesa do rapaz que matou as crianças e 2 pessoas adultas em uma creche na cidade de Saudades. E isso continua repercutindo em todo o estado catarinense, esse crime bárbaro. Segundo as informações, os defensores desse rapaz estão pedindo exame de sanidade mental, que foi negado pela Justiça. A decisão foi unânime da 2ª Câmara Criminal, foi divulgada na tarde de ontem pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Este é o 2º pedido negado pela Justiça. Inclusive, os defensores do assassino pretendem recorrer e devem insistir no pedido de exame, alegando que o acusado não tinha condições de entender o caráter ilícito do ato que praticou. O réu é um jovem de 18 anos, continua preso e ele foi levado para o hospital, a princípio em Pinhalzinho, depois foi para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, e para a retirada dos drenos e abdominais. Com isso, ele teve alta ambulatorial e segue aos cuidados do Estado no presídio, em uma cela isolada, segundo a unidade prisional de Chapecó. Na última segunda-feira, a Vara Única de Pinhalzinho aceitou a denúncia contra o rapaz. Com isso, ele virou réu no processo que tramita em segredo de justiça. No entanto, o desembargador Sérgio Rizelo disse que ter acompanhado os depoimentos prestados pelo acusado e pela polícia, que tem convicção de que é uma pessoa ciente do que estava fazendo. Na última sexta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou o rapaz por 5 homicídios consumados e 14 atentados com 3 qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel e recursos que impossibilitou a defesa das vítimas. O caso continua sendo investigado pela Justiça. E ontem, por volta das 17 horas, a Polícia Militar aqui de Blumenau atendeu a mais uma ocorrência de tráfico de drogas. Policiais da viatura 5452 estavam realizando policiamento preventivo e avistaram 2 elementos em atitudes suspeitas. E esses 2, ao notarem a presença da viatura policial se aproximando, demonstraram nervosismo e um deles tentou dispensar um pacote, sendo então abordados. Esse fato ocorreu na rua Silvano Rogério Gonçalves, no bairro Fossart, e com os elementos abordados foram encontrados crack, maconha, dinheiro e um celular. Diante dos fatos, os envolvidos, de 24 e 18 anos, foram presos, encaminhados à central de polícia, junto com o material apreendido, para as devidas providências. E mais um caso de violência doméstica foi registrado ontem aqui em Blumenau, por volta de 8 horas da noite, em uma residência na rua Frei Stanislau Schett, no bairro Água Verde. A polícia militar foi chamada por populares e conversou com uma mulher de 49 anos, a qual informou que após um atrito verbal com seu companheiro, um homem de 65 anos de idade, ele começou a agredi-la fisicamente, com tapas e socos na face e mordidas pelo pescoço e na orelha, quando sua sogra também passou uma cinta no pescoço dela e ambos, marido e sogra, tentaram sufocá-la, momento que ela gritou por socorro, sendo auxiliada por vizinhos, que a salvaram das garras da sogra e do filho da sogra, que é o companheiro dela. Ante o exposto, os agressores foram localizados, foram detidos e encaminhados até a central de polícia junto com a vítima para as devidas providências. Nathaniel Oliveira para a CBN Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia.